Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 22 de janeiro. Hoje a igreja celebra a memória de São Vicente Mártir. Ele foi martirizado na Espanha no ano 304. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus voltou a entrar na sinagoga. E todos os que ali estavam vigilantes para ver se ele iria realizar alguma obra naquele dia para poder acusá-lo. Estava ali na sinagoga um homem com a mão seca. Jesus disse ao homem: "Levanta-te e venha para o meio." O homem se levantou e foi até o meio. Jesus então olhou para todos e perguntou: "Num dia de sábado, se deve fazer o bem ou o mal? Se deve salvar uma vida ou deixá-la perder?" Mas eles permaneceram calados. Jesus olhou para eles então com tristeza e ira. Jesus então tomou o homem pela mão e ele ficou curado. E partiu dali. Os fariseus e os partidários de Herodes se levantaram, partiram e começaram a planejar o modo como iriam matar Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente aqui estamos diante do mistério da palavra. E hoje nos são apresentadas as reflexões do livro de Hebreus, na primeira leitura, e do Evangelho de Mateus. E no primeiro livro, de Hebreus, que estamos hoje refletindo novamente, nós vamos encontrar a origem do sacerdócio de Jesus, sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Quer dizer, quem constitui a Jesus sacerdote não são os homens, não é a lei. Mas quem conduz ou quem torna Jesus sacerdote é o próprio Pai, quando diz: "Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque." Por isso o autor sagrado nos apresenta hoje a santidade do sacerdócio de Jesus de Nazaré. Aquele sacerdote perfeito que entrou uma única vez no templo e que nos redimiu, porque se ofereceu a si mesmo, se fazendo obediente e obediente até a morte. Se Abraão recebe de Melquisedeque, então, a bênção. E se Abraão vai entregar a Melquisedeque a 10ª parte daquilo que havia conquistado em suas guerras, então agora Jesus será o sacerdote por excelência, o sumo e eterno sacerdote por excelência. Por isso, a ele nós devemos nos acercar, a ele, porque nele encontramos credibilidade e também encontraremos misericórdia. E também a esperança que, como uma firme rocha, está cravada no coração e no pensamento de Deus e que nos impulsiona a caminhar, para que assim nós possamos permanecer fiéis ao Senhor. Entremos então na sinagoga com Jesus, porque todos os olhares estão fiscalizando a vida dele, estão vigiando a vida dele. E aqui nós vamos encontrar Jesus hoje manifestando alguma das debilidades humanas, a ira. E pouquíssimas vezes nós vamos encontrar esse sentimento em Jesus nos evangelhos. Por exemplo, quando ele entra no templo e a religião está sendo desvirtuada, desfigurada, e ele fica também irado e pega o chicote e bate em todos. Depois também nós vamos ver Jesus que fica irado porque os discípulos querem impedir as crianças de irem até ele. E agora nós vemos Jesus irado por causa da insensibilidade dos fariseus e dos herodianos. Aqui nós encontramos então quando que Jesus, aquele que nós temos como o príncipe da paz, manso e humilde de coração, agora ele também experimenta os sentimentos da ira. Diante, então, da injustiça com as pessoas, diante também da falsificação da religião, então aí Jesus fica irado. Jesus está na sinagoga, e ali na sinagoga está também um homem com a mão seca, e isso significava então na compreensão deles um castigo eterno.
que aquele homem ou alguém havia feito alguma coisa errada e ele carregaria então essa vergonha social a vida inteira, esse preconceito a vida inteira. E Jesus quer restaurar a vida deste homem. Jesus quer restaurar. E o primeiro passo que Jesus vai dizer a este homem é: levanta-te e se coloque no meio. Porque no meio está a Torá, no meio está a palavra de Deus. E ali então, similar à palavra de Deus, está aquele homem, um filho de Deus, um filho de Adão, um filho de Abraão, um filho também de Deus. Ali no meio, junto da palavra, daquilo que é sagrado, a Torá, a palavra está no meio, centralizada no meio, entronizada no meio, e ali no meio também está aquele homem. Jesus pede a ele que se coloque no meio. Quer dizer, Jesus aproxima aquele homem da palavra. Jesus aproxima aquele homem agora do respeito da lei, porque nenhuma lei está acima do ser humano. E é interessante que esta é uma compreensão bíblica. A lei não está acima do ser humano e da dignidade humana. Por exemplo, a lei pode ser infligida para salvar uma vida, desde que não seja permitindo o homicídio, nem permitindo o adultério, e nem tampouco também permitindo a tirania ou a idolatria. Esses são os três temas, então, que a lei não deve ser manipulada para que aconteça. Nem a idolatria, nem também a permissividade para matar alguém, né, o homicídio, e nem tampouco também o adultério. Mas naquele momento Jesus então infringe a lei porque ele toca naquele homem impuro, ele faz aquele homem se colocar no meio da sinagoga, junto da palavra de Deus, e agora ele dirige uma pergunta séria aos judeus. No dia de sábado, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perder? Porque se algum boi ou algum jumento caísse num buraco, eles correriam para poder salvá-lo, para protegê-lo. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que mesmo numa visão, às vezes ecológica, míope que nós temos, nós somos capazes, por exemplo, de lutar para defender as onças, os macacos, as aves em extinção, e é verdade, e devemos fazer isso sim, mas nós não fazemos, às vezes, o mesmo esforço para salvar a vida humana. A vida que está sendo agredida, excluída, manipulada. Às vezes nós não fazemos isso. É uma ecologia, por exemplo, míope, que exclui uma parte e salva a outra. Aqui está também uma mirada, uma visão míope dos judeus, tanto dos fariseus quanto dos herodianos. E Jesus pergunta para eles: deve-se fazer o bem ou o mal? Eles sabem que devem fazer o bem, mas eles não respondem. Eles ficam calados. Então aqui Jesus olha para eles com tristeza e ira por causa da dureza do coração deles. Eles são duros de coração. Aqui está Jesus então indignado, com um olhar de indignação pela dureza de coração deles, pela insensibilidade deles com o sofrimento humano. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está Jesus misericordioso. Aqui está Jesus, o Deus do impossível, cheio de compaixão, com um olhar de indignação e que é capaz de ficar irado também, tanto por causa da exploração humana, da idolatria e também da insensibilidade com a dor do outro. Que esta palavra ajude você e a mim também a termos os mesmos pensamentos e os sentimentos de Jesus de Nazaré. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Faltam 13 dias. São Vicente Marte, rogai por nós. Paz e bem.